Dos 3 episódios de WandaVision até agora, acho que o terceiro foi o mais importante no que diz respeito à trama. A coisa ficou mais clara, a coisa ficou mais jogada na nossa cara do que realmente a série pretende. Vamos analisar hoje com você o terceiro episódio de WandaVision. Fica aí, solta a vinheta. E aí galera, Spótico na área. Hoje nós estamos aqui para dar sequência na análise de WandaVision. Nós estamos indo para o terceiro episódio. Hoje estamos aqui para analisar com você o episódio 3 de WandaVision. E muito mais importante do que essa análise é a sua inscrição, o seu joinha, a ativação do sininho para você não perder nenhum vídeo do Spótico. Muito obrigado por você estar aqui, se você está chegando pela primeira vez. Muito obrigado para você que está desde o começo firme com a gente aqui na audiência. E vale aqui de novo o lembrete: acessem e passem a seguir as nossas redes sociais. Logo de cara o episódio já apresenta uma novidade. Finalmente estamos em cores. Estamos vivendo aqui então o sitcom dos anos 70. Como nós havíamos previsto, mais um salto de 10 anos. Nesse episódio, o sitcom homenageado dos anos 70 na TV americana é o The Brady Bunch. Este episódio talvez foi o que teve a execução de roteiro um pouco mais lenta de início, mas nem por isso menos importante. O que eu cravo aqui pra vocês que dos 3 episódios esse é o mais importante pra trama, como eu disse na introdução. Um episódio que começa todo animadinho, com cenas realmente do cotidiano dos anos 70, o casal feliz, comprando, indo às compras para comprar berço, eles andando de bicicleta, o Visão montando um parquinho de diversões no quintal com um balanço. E de repente, outra vez o Visão se sente assustado, incomodado com a velocidade da gestação da Wanda. A Wanda, como ele próprio diz, ela ficou grávida da noite pro dia. O sintesoide Visão, que é uma máquina, ele rapidamente começa a fazer alguns cálculos e ele acha que na velocidade que está indo o bebê vai nascer na sexta, quando na verdade, para surpresa de todos, o bebê, a gestação toda se deu em questão de horas apenas. O casal diverge um pouco sobre o nome da criança, né? O Visão queria o nome de Billy, mas a Wanda quer o nome de Tommy. A Wanda não está no controle de tudo. Algumas coisas ela tem controle sim, ela cria como ela bem entende, mas alguns sinais dão a entender que ela não está no controle de tudo. As borboletas que aparecem no quarto da criança também representam um indício de que a Wanda possivelmente não fez aquilo. Ela acha estranha a presença daquelas borboletas e ela questiona: ué, mas eu fiz isso? A cegonha também. Vocês repararam como é que uma feiticeira que é a Wanda tão poderosa, que tem controle de tudo que ela quiser, ela não consegue segurar, ela não consegue conter a cegonha. A gravidez, como eu disse, ela se desenrola muito rapidamente, em questão de horas, o que causa muita estranheza no Visão, ao ponto dele dizer para a Wanda que ele percebe que algo está errado. É outra coisa que a Wanda está sem controle. Por mais que o Visão seja uma obra da realidade dela, é nítido que ela não tem controle sobre os questionamentos do Visão. O que ela tem sim controle e tem poder para isso é de rapidamente refazer a cena, alterar a realidade e rebobinar aquele questionamento para que ele não aconteça mais. A visita do Dr. Hart, o que ele viu lá fora do Herb, a própria gravidez dela em questão de horas. Algo está errado e ela olha para o Visão, rebobina a cena e ponto final na história. Na sequência então, já sem o questionamento do Visão, ela começa a sentir pela primeira vez fortes contrações e, numa alusão ao estouro de bolsa, começa a cair água por todos os cantos na sala, como se canos tivessem estourados ou como se uma bolha tivesse rompido realmente. Depois disso, como sempre a gente tem visto nos 2 primeiros episódios, vem o comercial do sitcom. E o comercial do sitcom dessa vez é outra referência à Hydra, onde mostra a mesma mulher dos comerciais anteriores, toda ali atrapalhada no cotidiano, com os filhos brincando e destruindo a casa, a mãe ficando louca com aquilo, os afazeres consumindo ela, deixando ela realmente pilhada. E aí vem o slogan, né, do comercial para ela, onde diz o seguinte: fuja para um mundo todo seu, onde seus problemas flutuam.
quando você quer fugir, mas não quer ir a lugar nenhum. E na sequência disso, a moça tá numa banheira, quase que no Olimpo, né? Sendo abanada ali e numa banheira toda cheia de espuma, né? E aí vem o comercial do sabonete, um sabonete azul da Hydra, usando o slogan "Encontre a sua deusa interior". O easter egg aqui faz referência a uma cena da série Agents of S.H.I.E.L.D. ou Agentes da S.H.I.E.L.D., mais precisamente na 4ª temporada, no episódio 17, quando nessa temporada eles estão presos numa realidade alternativa, uma realidade virtual, numa realidade chamada Framework, aonde o agente Phil Coulson, na Framework, ele é um professor Coulson, e a Daisy Johnson, que é a inumana Quake ou Tremor, encontra com ele e tenta alertá-lo do que está acontecendo. E o Coulson disse o seguinte para Daisy Johnson, abre aspas: "Eu teria percebido há muito tempo atrás que eles estavam em outra realidade, se não fosse pelo sabonete de controle da mente. Sabe o sabonete azul que todo mundo usa? A Hydra o enche com produtos químicos. Eles infiltram em nossa corrente sanguínea, implantam falsas memórias no nosso cérebro. Eles querem que a gente acredite que esse é um lugar mágico", fecha aspas. Será que a Hydra usou esse sabonete na Wanda e no Pietro Maximoff durante os experimentos lá que o Barão Von Strucker produziu neles, ainda lá nos tempos de Sokovia? Avançando a nossa análise agora então para os 10 minutos finais do episódio, e os 10 minutos que realmente são importantes não só para o episódio, mas diria que são os 10 minutos mais importantes da série até agora, porque entregam pra gente realmente a trama em si e praticamente um indicativo de que a coisa vai mudar agora do 3º pro 4º episódio. A Monica Rambeau, que dentro da realidade da Wanda chama-se Geraldine, aparece, elas conversam ali, aí acontece a cena da cegonha que a gente conversou antes. O Visão sai correndo para chamar o médico, porque a Wanda começou a ter contrações, e contrações fortes. Contrações tão fortes que deixaram a casa maluca e provocaram um blackout no bairro. O Visão corre buscar o médico que está se preparando para viajar para as Bermudas, e vocês sabem que o Triângulo das Bermudas é carregado de mistérios, né? Quem entra ali no Triângulo das Bermudas não consegue sair. E esse médico mesmo, depois que ele vai na casa lá, que resolve tudo, quando ele tá indo embora da casa do Visão, ele diz de novo, né, pro Visão, que não vai mais viajar, porque sabe como é, né? Ele diz pro Visão, cidade pequena, é difícil de escapar. Olha quantas referências, né? A Agnes e o Herb tentando passar pro Visão que eles estavam presos ali, e a Agnes acaba não deixando. Já a gente volta nessa fala da Agnes. As crianças nascem, Billy e Tommy e Billy é o nome dado às duas crianças, aos dois gêmeos, como nós já havíamos realmente imaginado. Wanda começa a ter lembranças do seu irmão Pietro, e ela começa a ficar nostálgica, e ela canta ali uma canção de ninar, quando a Monica Rambeau, a Geraldine da realidade, tem lá um lapso de lembrança e diz pra Wanda o seguinte: o seu irmão Pietro foi morto pelo Ultron, não é? Essa frase deixa a Wanda completamente perturbada, porque como que alguém ali dentro poderia saber que o irmão dela havia sido morto pelo Ultron? E ela olha para a roupa da Geraldine e vê lá um pingente com o logotipo da espada, que é o mesmo logotipo que estava na camiseta do apicultor, que é o mesmo logotipo que estava no helicóptero vermelho, que era o logotipo da SWORD. Wanda então questiona quem é ela, de fato, o que ela está fazendo ali, e realmente numa ação de defesa ela expulsa a Geraldine da realidade dela, e a gente vê a Geraldine então saindo do campo de força, ou saindo desta projeção que supostamente está sendo produzida por alguém ou criada pela Wanda, e ela cai no chão à noite, próxima a todo um aparato militar, uma tenda, como se fosse um quartel-general improvisado, helicópteros, agentes da SWORD, acredito que seja da SWORD. E o mais importante, ela sai desta realidade e cai para fora com a mesma roupa que ela estava usando dentro da realidade.
Então, mudanças provocadas dentro da realidade podem sim continuar existindo pro lado de fora. Por fim, gostaria de falar de alguns easter eggs que apareceram e easter eggs que, de novo, direcionam para a chegada do Mephisto. A gente tem batido nessa tecla há muito tempo e todos os easter eggs observados têm conduzido para a chegada do Mephisto. Primeiro, a Agnes. A Agnes, que a gente acredita que seja a bruxa Agatha Harkness, ela tem dado alguns indícios de que ela pode estar trabalhando junto com o Mephisto. Existe uma corrente aí, uma teoria que diz que talvez a Agatha Harkness ou a Agnes seria uma bruxa trabalhando como uma espécie de uma agente da magia infiltrada nessa realidade pelo Mago Supremo, o Doutor Estranho. Mas eu acredito que seja do outro lado, seja pro lado do Mephisto, ela seja uma infiltrada do Mephisto, porque ela sempre se refere ao marido dela, o Ralph, e esse Ralph até agora não foi mostrado. Pegando os 3 episódios, existem 3 referências ao Ralph que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. No primeiro episódio, ela diz que o marido só se lembraria do aniversário de casamento deles se ele tivesse uma cerveja chamada 2 de junho. E a gente já disse isso no primeiro vídeo de análise do episódio 1, de que esse 2 de junho de 1692 é o dia do julgamento das bruxas de Salem. No episódio 2, quando tá acontecendo lá o show de mágica, na hora que o Visão fala que ele vai sumir, desaparecer com a esposa, ela lá no público diz pro Visão: não seria melhor você chamar um outro voluntário que fosse, por exemplo, o meu marido Ralph? Por que o Visão poderia optar pelo desaparecimento do Ralph e não da Wanda? E neste episódio, quando eles estão conversando, a questão do blackout é apontada. Ela diz que precisa ir para casa e ela diz lá que o marido dela fica melhor, se sente melhor no escuro. Podemos traduzir isso e entender de uma outra forma: meu marido se sente melhor na escuridão. Não sei, eu acho que de repente esse Ralph poderia ser o Mephisto. É uma outra teoria, fica aí pra gente ver nos próximos episódios. E um último easter egg é quando o Visão vai buscar um médico e a câmera pega ali o médico de bermuda, o carro azul dele no fundo ali e a placa do carro com as seguintes letras e números, né? 6J9-P8M. De princípio eu confesso que não achei referência nenhuma a isso, mas as coisas no UCM não são, ainda mais na série WandaVision, nada é por acaso. Eu confesso que eu fiquei intrigado com essa placa. Não é possível que os caras iam mostrar uma placa dessa e não ter relação nenhuma com nada. E aí eu confesso que eu fiz algumas pesquisas e finalmente eu encontrei um usuário que conseguiu lá no Reddit trazer pra gente uma explicação. Se você pegar a placa e remexer um pouquinho os números e as letras, a gente encontra uma outra combinação que aí sim joga a gente de cara no Mephisto. Olha que doido. Se você pegar a placa e reorganizar os números e as letras para 9J86MP, a gente tem a seguinte referência: a edição número 9 da revista The West Coast Avengers, publicado em junho de 1986, faz referência aos personagens M, Mephisto e M de Pandemonium. Nessa saga, galera, é a saga que antecede os eventos da Dinastia M, como a gente já disse antes. Nessa saga, o Mephisto junto com o Pandemonium, o Mephisto ele engana o Pandemonium para que ele sequestre os filhos da Wanda. Filhos esses que já haviam sido criados por fragmentos da alma do próprio Mephisto. Durante os acontecimentos dessa saga, a própria Agatha Harkness, ela atua no sentido de impedir que a Wanda enlouqueça sem os filhos. E ela consegue, através de magia, ela consegue esconder as lembranças dos 2 filhos, do Billy e do Tommy, dentro da cabeça da própria Wanda, num lugar inacessível, para que ela não tenha lembranças desses filhos que na verdade não são reais, são fragmentos da alma do Mephisto. Só que isso dá muito errado, a Wanda vai depois ter acesso a essas lembranças, ela vai se dar conta que os filhos não existiram de verdade, que esse sonho foi roubado dela,
E essa revista The West Coast Avengers leva a gente para a saga A Queda dos Vingadores. Essa outra saga vai desencadear aí de vez mesmo na Dinastia M, como a gente já falou várias vezes. Então tá tudo interligado. É um baita de um easter egg que eu não sei se é muita loucura da nossa cabeça, mas tá aí. Esse trocadilho da placa do carro do médico conduz pra gente realmente entender que o Mephisto tá na jogada. É um outro indicativo. Bom, galera, este foi o episódio 3, que terminou mostrando o lado de fora, finalmente, né? O lado da SWORD, tentando resgatar ali a Mônica Rambeau, que lá dentro era a Geraldine. A prerrogativa que se abre do episódio 3 pro 4 é de muita expectativa, é muito boa. Inclusive, essa semana, o Paul Bettany, que interpreta o Visão, lá no Twitter, respondeu uns elogios, dizendo que o episódio 4 vai explodir as cabeças dos fãs. Vamos aguardar aí ansiosamente pelo episódio 4, assim como vamos aguardar ansiosamente também pelo seu joinha, pela sua inscrição. Muito obrigado, fica aqui com a gente no canal, segue as nossas redes sociais, espalha o Spótico para os seus amigos. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Spótico na área.